precisamos entender. Se eu falar uma coisa muito interessante. Pastor, não tem como a igreja ser cheia se a liderança estiver vazia. Não tem como, né? Então, a primeira coisa, nós precisamos trazer pessoas que ministram sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Que tenham conhecimento nessa área, entendeu? Então, se você vê obreiros, eu falo, meus irmãos, vocês não falam em línguas? Não. Ah, mas eu não ouço ninguém falar sobre o Espírito Santo. Porque nós Mas tem obreiros e pastores, você encontrou pastores que não falam em línguas, né, no meio pentecostal? Pastor, eu conheço pastores que falaram em línguas há 40 anos atrás e eles acham normal. Normal? Não, eu só falei aquela vez e só foi isso e tá tudo no certo. No meio pentecostal? No meio pentecostal, só foi, não falam mais. Eita. Então, assim, não consigo entender. Respeito, mas eu não consigo entender. Então, falaram há 40 anos atrás né, e pronto. E aí? Como é que fica? Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Assim, nós temos que ser como criança, né? Como o David Keelan canta, né? Quero ser como criança. Mergulha na presença do Espírito Santo de Deus. Mergulhe na presença e você vai desfrutar daquilo que é melhor. Olha que interessante, pastor Ariston. O Espírito Santo é tão tremendo. Você já teve a experiência de quando o senhor era criança? Você que está me assistindo, já teve essa experiência? Quando você era criança e você foi dormir e de repente o tempo mudou na madrugada e você estava assim coberta. Um frio de madrugada. Mas quando amanheceu, quando você foi se levantar, você estava coberto, todo quentinho, não é verdade? Já teve essa experiência? Seu pai, sua mãe entrou no quarto sem que você percebesse e te cobriu. E aí você ficou aquecido. Já teve essa experiência? Lembra aí? Assim é o Espírito Santo. Quando nós estamos passando momentos difíceis, com aquela frieza, quando nós clamamos, ele vem e nos cobre e nos aquece. Às vezes nós nem percebemos, ele nos abraça e ele nos aquece, o Paracleto. Como é bom ter a presença do amigo Espírito Santo de Deus. Seja aquecido, seja consolado pelo Espírito Santo de Deus. Sinto, pastor, que muitas pessoas vão receber o Espírito Santo nesse programa. Eu creio. E aí é interessante que eu falei que você precisa crer. Você ficar em dúvida, não, eu estou imitando meu irmão falando em língua. Irmão, imita ele mesmo, começa de alguma forma. Não tem problema não, o diabo não quer que você fale em línguas. Imita, irmãos, vai embora, mas não pare, né? Eu costumo dizer, guarde isso aqui, não abasteça a sua vida pela opinião alheia. Porque quem abastece a sua vida pela opinião alheia, fica pelo caminho. É como abastecer o seu carro com gasolina adulterada. Abasteça a sua vida pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor, eu queria, como você ministra em várias igrejas, e Deus vai abrir as portas de vários ministérios, denominações diferentes, comunidades, igrejas apostólicas, igrejas proféticas. O que você está percebendo da igreja? Você tem 27 anos na fé, 27 anos que aceitou Jesus. Você acha que mudou para melhor, mudou para pior? O que você percebe nessa jornada de 27 anos, nesses últimos tempos? Eu vejo as pessoas dizendo, nossa, como está difícil as coisas. Mas, irmãos, desde o tempo de Jesus. Então, nós não temos que nos apegar com isso. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O grande problema é que nós estamos querendo a maravilha hoje, mas nós estamos invertendo a regra. Hoje é santificação, maravilha é amanhã. Nós queremos as maravilhas hoje, mas hoje é santificação, para depois as maravilhas. Precisamos entender isso, pastor. Então nós precisamos atrair a presença do Espírito Santo para dentro dos cultos. Tem cultos que Jesus não está. É triste dizer isso,
Tem cultos que Jesus não está presente. Não está presente. Ah, o fogo está caindo. Jesus não está presente. Hoje nós estamos se preocupando muito com as coisas materiais. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Mas hoje se chama profetas que revelam nome, CPF, nome do papagaio, nome do periquito, mas não chamam homens de Deus que oram por batismo com o Espírito Santo. Pastor, o senhor acha mesmo que Deus, um pregador vai fazer uma campanha numa igreja? E aí no primeiro dia ele diz, Deus me revelou 10 pessoas com 1000. No segundo dia, Deus me revelou 20 pessoas com tanto. No terceiro dia, Deus me revelou 40 pessoas. Irmão, Deus não revela isso não, irmãos. O que Deus revela é o sacrifício da cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos. Pastores, obreiros, igrejas falando em línguas, cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Não essa meninice que está aí. Mas veja só, não vamos generalizar. Existem homens de Deus como o pastor Hernandes, grandes homens de Deus, que têm ministrado sobre o Espírito Santo de Deus. Existem sim. Então, pastores e líderes, nós só vamos suportar se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo. E a primeira coisa, pastor, santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Acho que é uma lição. Nós precisamos estar atentos a isso. Não tem como, irmãos. Não tem como. Queremos ser cheios do Espírito Santo, sendo que nem conhecemos a voz do Espírito Santo de Deus. É intimidade. Por exemplo, eu não tenho tanta intimidade com o pastor Ariston. Eu não posso pedir aqui para o pastor Ariston um dinheiro emprestado, porque eu não tenho intimidade, não é verdade? Mas com um irmão que eu conheço há muito tempo, eu tenho essa intimidade. Eu estou ilustrando. O Espírito Santo é assim, irmãos. Nós temos que ter intimidade com ele. Esse passo da intimidade com o Espírito Santo é oração, jejum? Como é que é a intimidade? Pastor, é um pacote, né? É um pacote, a entrega. Eu costumo dizer, você pode orar 40 anos, 40 horas, 24 horas e não tem intimidade com Deus. Só repetição de palavras. Você pode orar 10 minutos, oh glória, e o céu se abrir. E o céu se abrir. Tu me sondas e me conheces. Deus, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. O salmista diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do... Por que ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Não seria mais interessante ele dizer aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo? Sabe por quê? Esconderijo é para você se esconder por um período de tempo, não é verdade? Até o perigo passar. Mas ele não diz aquele que se esconde. Ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque quem se esconde não conhece o ambiente. Quem se esconde não tem intimidade. Mas quem habita conhece o ambiente, conhece a voz do dono da casa. Jesus está chamando pessoas não para se esconder na sua presença, mas para habitar. Porque quem habita, aleluia, oh glória, tem intimidade. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre
cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.